Atualmente, existem cerca de 435 usinas nucleares em operação e 75 em construção, distribuídas em 35 países do mundo. Viu como é importante o uso bem aproveitado da energia nuclear? Não só isso, você viu o dado estatístico geral, mas para raciocinar no seguinte: 35% de toda a energia elétrica fornecida na Alemanha vem da energia nuclear. 80% da energia elétrica da França vem da energia nuclear. Então hoje, alguns países, principalmente como a França, usam o seu dia a dia baseado numa usina nuclear. Então elas são de vital importância. 35 países já avançados nesse aspecto, outros tentando entrar no processo, porque é uma das formas mais usuais de você trabalhar com energia nuclear. Daí nós vamos hoje estudar radioatividade 3. Idealizando o processo dos tipos de elementos radioativos e as suas transformações. Começamos então a falar sobre as séries ou famílias radioativas. É importante você perceber o seguinte: qual é a ideia do elemento radioativo que já veio sendo passado, só numa recapitulada? Todo elemento dito radioativo, ele sofre transformações, ele desintegra-se, emitindo partículas, gerando novos elementos, ao qual nós chamamos de transmutação. Até que no final dessas transformações, ele chega a um último elemento estável. E aí não há mais transformações. Observamos então que nessas transformações, 3 séries ou famílias radioativas surgiram, necessariamente formadas por átomos pais, elementos que encabeçam essa lista e que dão nome para essas famílias. E a gente percebe que as transformações que ocorrem de um elemento para outro é sempre por emissão de partículas ou desintegrações, como nós chamamos. Vamos olhar então essas 3 famílias ou 3 elementos que encabeçam essas famílias. Tório 232. Essa é uma das 3 famílias radioativas que começa justamente pelo elemento tório. Por isso você mais à frente vai ouvir falar que ele é um átomo pai. A segunda família radioativa é a do urânio 238. E finalmente o urânio 235, que encabeça a terceira família. Porém, acreditava-se até um tempo atrás que essa família começava pelo actínio. Então, muitos livros e autores ainda tratam a terceira família como família do actínio, mas sabe-se que hoje que ela começa pelo urânio 235. Mas o que significa série ou família radioativa? É o conjunto de átomos que estão relacionados por sucessivas desintegrações, aquilo que inicialmente começamos a introduzir como ideia. Cada vez que esse átomo radioativo instável se desintegra, ele vai transmutar, formando um novo elemento. Esse elemento vai pertencer a uma série ou família radioativa porque ele surgiu a partir daquele elemento anterior. É interessante notar que todas as séries ou famílias radioativas começam sempre do átomo pai e a primeira desintegração é uma emissão de partícula alfa. A partir desta, ele pode desintegrar emitindo qualquer partícula, ou beta ou alfa, mas sempre uma das duas será emitida para haver a transmutação. Outra coisa interessante sobre as 3 famílias de um âmbito geral é que todas terminam no chumbo, como elemento estável do processo. Então é sempre começando no átomo pai, gerando uma série de átomos filho até o elemento chumbo, que é o estável do processo. Aí para. Vamos observar então um estudo mais aprofundado das 3 séries ou famílias radioativas. Veja só. A. Átomo pai. Sofreu emissões, se transformou em B. Sofreu emissões, se transformou em C.
sofreu emissões, se transformou em D. Se D é o átomo estável, não haverá mais transformações. E B, C e D serão chamados de átomo-filhos. Essa é a ideia do processo. Professor, dá para explicar melhor como funcionam essas famílias? Claro, Gotinha. Vamos observar agora, detalhadamente, cada uma das famílias e as suas características. Primeiro, vamos falar da família do tório. Massa 232. Uma das características de cada família, e é o que determina essa família, é que se você divide por 4 a massa do elemento dessa família, no caso da família do tório, o resto será sempre 0. Então, se você pegar todos os elementos sequenciais formados na família e dividir suas massas por 4, o resto da conta será sempre 0. E esse elemento, então, pertence à família do tório. Ninguém tem que decorar os elementos. Mostrarei todos na sequência, apenas para que você perceba as desintegrações sucessivas. O que é importante é saber que, se for um átomo da família do tório, a sua massa dividido por 4 dará resto 0. Vamos observar, então, a sequência do tório. Começamos no tório 232. Ele emite alfa e se transforma no elemento rádio 228. Como eu te disse, as emissões são sucessivas e podem ser aleatórias. Então foi beta agora, dando o actínio 228. Beta de novo, dando o tório 228. Logo a seguir, tório 228 emite alfa, produzindo o rádio 224. Emite alfa, produzindo o radônio 220. Emite alfa, produzindo o polônio 216. O polônio 216 emite beta, dando o astato 216. Emite alfa e se transforma num átomo de chumbo 212. E emite beta, gerando o bismuto 212. O bismuto 212 emite beta, gerando o polônio 212. Emite alfa, gerando tálio 208. E emite beta, gerando chumbo 208. Como você viu, a família começou no tório e acabou no chumbo, que é o elemento mais estável do processo. A partir daí, não haverá mais transformação. E o chumbo seria o último elemento da sequência. Queria te recordar um ponto importante. Quando nós estudamos no outro capítulo a emissão das partículas, nós falamos da questão da partícula alfa e da partícula beta. Todo emissor alfa, todo elemento que emite uma partícula alfa, ele emite 2 prótons e 2 nêutrons. O que isso significa? Que o novo elemento terá 2 prótons a menos e 4 unidades de massa menor. Por outro lado, se você emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta de 1 unidade e o seu número de massa permanece constante. Então, Edson, emitir alfa e beta vai produzir elementos diferentes. Sim, repare uma coisa importante. A massa será sempre colocada no exercício. O número atômico, você deverá consultar a tabela periódica. Tenha sempre à mão uma tabela periódica para isso. Vamos olhar essas emissões como exemplo nesse último quadro que vimos. Veja só, o bismuto 212 tem número atômico 83. Se ele emite beta, o número atômico 83 aumenta de 1 unidade. 84 é o elemento polônio. E a massa permanece constante. 212 continuou 212. Olhe agora o polônio 212, cujo número atômico é 84. Quando ele emite uma partícula alfa, o que ele produz? Um elemento cujo número atômico diminui 2 unidades. Polônio 84, tálio 82. E a massa diminui de 4 unidades.
O polônio você observa 212 e o tálio 208. Sendo assim, você vai perceber o que nós acabamos de te relembrar. A ideia das emissões alfa e beta transformando os elementos. Vamos agora, então, à segunda família ou série radioativa. A família do urânio. Massa 238. Então, ela começa no urânio 238. E qual é a característica dessa família? Essa família tem todos os seus elementos com a massa divisível por 4. Porém, dá resto 2. Então, qualquer elemento da sequência vai ter sua massa divisível por 4, porém dará resto 2. Por isso, essa família tem massa 4N mais 2. Esse 2 é o resto da conta de divisão que nós fizemos. Ou seja, se o exercício vier com qualquer elemento para que você defina a família, se ao dividir por 4 der resto 0, lembra? Família do tório. Se ao dividir por 4 der resto 2, você está vendo agora, família do urânio. Vamos observar essa família quadro a quadro. Ela começa no urânio 238, emite uma partícula alfa, dá o tório 234. Emite uma beta e dá o proctínio 234. Emite uma beta e dá o urânio 234. O urânio 234 emitiu alfa, virou tório 230. Emitiu alfa, rádio 226. Emitiu alfa, radônio 222. O radônio 222 emite alfa, dando polônio 218. Emite beta, dando o astato 218. Emite alfa, chegando no chumbo 214. O chumbo 214, como não é estável, emite beta, dando o bismuto 214. Emite beta, voltando ao polônio 214. O polônio 214 emite alfa, gerando tálio 210. Esse tálio 210 emite beta, gerando chumbo 210. Emite beta novamente, gerando o bismuto 210. E emite beta, dando novamente o polônio 210. O polônio 210 emite uma alfa agora, dando tálio 206, que emite uma beta, gerando chumbo 206, que é o elemento estável do processo e o último elemento dessa família. Como você vê, eu preciso frisar isso, não há importância em decorar todos os elementos. O grande dado, a grande dica é que você perceba, dado um elemento, que a sua massa será dividida por 4. Se der resto 0, primeira família, tório. Se der resto 2, família do urânio. E vamos agora, então, ver a terceira família, a família do actínio. Lembra que eu te falei lá no início que acreditava-se que o actínio era o primeiro elemento da série. Porém, sabe-se hoje que isso é errado e que o urânio 235, que hoje existe em 0,7% do urânio 238, é que começa essa terceira série. Mas como já se conhecia como série ou família do actínio, se manteve essa notação, mas sabendo que se começa do urânio 235. Cuidado que isso pode ser uma pegadinha em concurso. Vamos a essa família. A família do actínio, massa igual a 4N mais 3, como eu te disse. Nesse caso, se você pegar a massa de qualquer um dos elementos e dividir por 4, ela dará resto 3. Então a diferença, o grande diferencial de cada família é o resto que vai se formar. É isso que gerencia o elemento ser de uma família ou de outra. E é o que a gente vai ver agora. Vamos observar a sequência de elementos pertencentes a essa família. Urânio 235 emite alfa, dando tório 231, que emite beta, dando proctínio 231. Emitindo alfa, o actínio 227. O actínio 227 emite beta, dando tório 227, que emite alfa, dando frâncio 223.
que emite beta, dando rádio 223. Esse rádio 223 emite alfa, dando radônio 219, emitindo alfa, dando polônio 215, que emite beta, dando astato 215. O astato 215 emite alfa, dando chumbo 211, que emite beta, dando bismuto 211, que emite beta, gerando polônio 211. O polônio 211 emite alfa, dando talio 207, que emite beta, dando chumbo 207, que é o elemento estável dessa sequência. Então, como a gente pôde perceber, fechando a ideia do grupo, duas características fundamentais. Todas terminam no chumbo, não importa a massa, como elemento mais estável, e todas elas passam pelo elemento radônio. Ele é um dos elementos da sequência de transformação, isótopos do radônio, mas ele está presente nas 3 séries. Isso é uma coisa importante de frisar. Por quê? Porque a química evoluiu como ciência e a cada evolução ela procurou observar e estudar os novos elementos e descobriu elementos transurânicos. Elementos de número atômico maior que o do urânio 92, gerando com isso uma continuidade de estudos radioativos e surgindo com uma 4ª série de elementos radioativos, elementos superpesados, e uma família em particular surge que é chamada família do netúnio. Repare que a família do netúnio, massa 257, tem A igual a 4N mais 1. Lembrando, por que 4N mais 1? Porque os seus elementos têm a massa divisível por 4, restando sempre 1 como resto da conta de divisão. Então, todos os elementos dessa sequência terão sua massa divisível por 4 e terá resto 1. Lembrando sempre que ela tem uma qualificação que a diferencia das outras 3. Como eu disse, ela surgiu recentemente por conta da descoberta dos novos elementos. Ela não tem o radônio na sua sequência. E ela não acaba no chumbo. Ela vai acabar no bismuto como elemento mais estável do processo. Vamos ver a sequência de elementos. Plutônio 241 emite beta, dando americio 241, que emite alfa, dando nipônio 237, que emite alfa, dando proctínio 233. Esse proctínio 233 emite beta, dando urânio 233, que emite alfa, dando tório 229, que emite alfa, dando radônio 225. Esse radônio emite beta, gerando o actínio 225, que emitiu alfa, dando frâncio 221, emitiu alfa, dando astato 217, o astato 217 emite alfa, dando bismuto 213, que emitiu beta, dando polônio 213, que emitiu alfa, dando talio 209. O talio 209 emite beta, dando chumbo 209, que emitiu beta, dando o bismuto 209, como elemento mais estável dessa nova série. Você deve ter percebido, ao longo do processo, as coisas que eu te falei. Não ter o radônio no processo e acabar no bismuto e não no chumbo. Vamos ver agora a fissão nuclear. Fissão nuclear é um dos tantos fenômenos que você vai sequenciar agora. A fissão nuclear consiste em quê? Consiste em você pegar um átomo muito grande, pesado, e, por bombardeio de nêutrons, atacar o núcleo desse átomo e transformá-lo em átomos menores, gerando nesse processo 2 ou 3 nêutrons novos. Então, a fissão nuclear consiste em pegar átomos grandes e torná-los menores. Nesse processo, você gera quantidades gigantescas de energia. Basta te dizer o seguinte: todas as usinas nucleares que existem no planeta hoje funcionam por fissão nuclear. Ela é o único processo controlado que nós conseguimos
para gerar a energia nuclear, que geralmente é transformada em energia elétrica nos países que nós temos. Mas a fissão nuclear tem essa característica interessante. Ela acontece quando uma massa mínima daquele elemento, chamada massa crítica, ela é atacada, ela é bombardeada por nêutrons e se quebra formando átomos menores. Você tinha um átomo, por exemplo, de massa 200, vai formar um lá de massa 70, um de 130. Então você quebra em dois átomos mais alguns nêutrons. Isso é interessante, porque isso vai puxar algumas coisas como, por exemplo, reação em cadeia daqui a pouco. Mas nesse momento, vamos observar um exemplo de como essa fissão ocorre normalmente. Urânio 92235, um átomo grande, pesado, mais o nêutron. Ou seja, quando você soma nos reagentes, você está bombardeando, gerando, olha a setinha, o bário 139, o criptônio 95, mais 2 nêutrons. Então veja, você bombardeou o urânio, quebrou o cara em 2 pedaços, que são novos elementos, e gerou o nêutron. Então você bombardeia para começar o processo, mas gera novos nêutrons. Então vamos ver reação em cadeia. Reação em cadeia, ela acontece quando você pegou o primeiro átomo, atacou, ele gerou 2 nêutrons. Esses nêutrons atacaram mais 2 átomos, que geraram 2 nêutrons, que atacaram outros 4 átomos. Olha a coisa se desenvolvendo em cadeia, sucessivamente sem parar. Essa reação em cadeia é um bolo que vai acontecendo, crescendo, crescendo. Porém, lembra um detalhe que eu te disse? Você gera a cada quebra grande quantidade de energia. E se você gera grande quantidade de energia e essa reação ocorre descontroladamente, o que vai acontecer? Bum! Exato. Você criou uma bomba nuclear. Por isso ela explode. Porque você vai gerando uma reação incontrolável, chega um momento, dada a quantidade de energia daquela estrutura, ela explode. É o princípio básico das bombas nucleares. Uma reação nuclear em cadeia só pode autossustentar-se a partir de uma determinada quantidade de radionuclídeo, que passa a ser chamada de massa crítica. Veja só, essa massa crítica é a menor quantidade de massa daquela amostra que contenha um certo número de átomos necessários a que haja essa reação em cadeia. Porque para raciocinar. Se você bombardeia o primeiro átomo, ele gera 2 nêutrons, que vão bombardear outros 2, você tem que ter um mínimo ali de X átomos para que a reação seja em cadeia. Então, essa quantidade mínima necessária para que a reação seja dita em cadeia é chamado de massa crítica. É em função dessa massa crítica que a gente percebe, tá, a formação da bomba atômica. O que é a bomba atômica? O cara coloca uma massa crítica e começa a reação em cadeia. Provoca essa reação de cadeia de forma descontrolada, como aquela massa está dentro de um invólucro metálico, chega uma hora que a pressão aumenta, a quantidade de calor gerada é tão grande, bum, que gera a explosão nuclear e aquele lindo cogumelo, que é lindo só visualmente, mas que denota uma alta destruição, porque, veja, a quantidade de energia gerada nesse processo é altíssima. É uma energia que vai misturar com cinética, calor, luz, radioatividade, porque tem radiação gama, radiação alfa, radiação beta sendo emitida no processo e que vai se espalhar num campo enorme. Haja visto os exemplos passados de Hiroshima e Nagasaki, onde você teve bombas explodindo nesse processo e gerando destruição total por onde passa.
Temperaturas médias atingidas na região onde explode a bomba de 3.500 a 5.000 graus Celsius. Nada sobra no processo. Daí, você observa que a fissão nuclear é o processo que nós temos necessariamente de produção de energia. Mas, Edson, como é que na usina nuclear você consegue fazer essa mesma fissão e a usina não explode? É daí você observa o funcionamento dos reatores nucleares. Um reator nuclear, ele funciona como? É a mesma fissão, só que você coloca eletrodos de grafite que absorvem parte dos nêutrons. Então, quando você começa a gerenciar a reação em cadeia e produz muito nêutron, se esses muitos nêutrons gerados necessariamente ficarem espalhados lá dentro, vão gerar o descontrole. Mas se você jogou eletrodos de carbono, por exemplo, que absorvem esses nêutrons, os que vão sobrar dentro do reator estarão em pequena quantidade. Logo, essa reação passa a ser controlada. E a energia sendo gerada dentro desse controle é encaminhada para o nosso uso diário. Então, uma usina nuclear tem como seu reator um recipiente onde uma reação em cadeia sob controle vai acontecer dentro do processo. Essa é a base de funcionamento desse reator. Vamos falar agora da contrapartida da fissão. O sonho da nossa realização futura, a fusão nuclear. Como é que funciona uma fusão nuclear? Necessariamente ela é o processo inverso ao da fissão nuclear. Na fusão, você tenta pegar dois núcleos pequenininhos e fundi-los, tornando um elemento maior. Só que isso aumenta o cinturão de estabilidade desses elementos. Esse núcleo um pouco maior é bem mais estável e, ao mesmo tempo, gera quantidades imensas de energia. Pô, então, Edson, eu vou produzir energia à beça. Sim, vai. Mas com um elemento mais estável. Sim, logo menos radioatividade, menos problemas nocivos à saúde e etc. Então, a fusão nuclear é a base do nosso sonho, sim. Só que até hoje, a ciência não conseguiu produzir uma fusão nuclear à temperatura ambiente. Ela só se consegue fazer em temperaturas muito elevadas. Esse é o processo de inibição dela. Esse é o processo que a gente ainda não conseguiu isso. É importante entender, inclusive, que a energia das estrelas, como o Sol para a gente, acontece por fusão nuclear. Basicamente, é como se 8 bombas de hidrogênio explodissem por segundo na superfície do Sol. É essa energia gerada por ele que chega até a gente e que ilumina, basicamente, toda a nossa vida e gera o calor necessário para a sobrevivência. Nós hoje tentamos fazer um Sol aqui na Terra, quer dizer, uma fusão nuclear. Só que nenhum país do mundo conseguiu ainda ter essa fusão nuclear no processo. Vamos observar esse exemplo de fusão nuclear. O hidrogênio 1,3, o trítio, funde com o hidrogênio 1,2, o deutério. Na fusão desses dois átomos mínimos, gera, olha a setinha, o hélio 2,4, mais um nêutron que é liberado. Mas o interessante do processo é perceber que os núcleos fundidos eram pequenos e que se gerou um átomo maior. Vamos observar agora alguns exercícios. Primeiro exercício. Verifique a qual das 3 famílias radioativas naturais pertencem os isótopos. A. Proctínio 91234. B. Bismuto 83210. C. Chumbo 82211. D. Polônio 84212. Observa que nesse tipo de exercício você vai ver a aplicação direta daquela questão da família que foi informada. O que você faz? Pega a massa de cada elemento, divide por 4 e verifica o resto que deu. Se der resto 0, família do tório. Se der resto 1, família do netúnio.
Se der resto 2, família do urânio. Se der resto 3, família do actínio. Vamos acompanhar essa solução então. Letra A. Proctínio 234. 234 dividido por 4, 58. Resto 2. Então é da família do urânio. Letra B. Bismuto 210. 210 dividido por 4, 52. Resto 2. Família do urânio. C. Chumbo 211. 211 dividido por 4, 52. Resto 3. Família do actínio. E letra D. Polônio 212. 212 dividido por 4, 53. Resto 0. Família do tório. Como você percebeu, identificar a família de um elemento é apenas observar a divisão da sua massa por 4 e verificar o resto da conta. Com isso, você consegue resolver qualquer exercício de identificação de família. Vamos então agora resolver um outro exercício. As figuras a seguir representam reações nucleares. O núcleo inicial, urânio 235, foi atacado por X. Tornou-se instável, esse colchetes pontilhado significa isso, gerando o urânio 235, ele vai se partir. Observa no final que ele formou Kr 9036, o Y e X. O mesmo X, se você perceber, que estava lá no início. Vamos continuar a ler. Repara, hidrogênio 2, se juntaram. Estavam separados por essas linhas sinuosas. No segundo momento, se juntaram. Terceiro momento, continuaram juntos, o que denota que partes menores geraram uma parte maior. A figura 1 representa uma reação que envolve o isótopo 235 do urânio e a figura 2, outra reação que envolve o isótopo 2 do hidrogênio. Letra A. Identifique a partícula designada por X. Letra B. Escreva a equação que representa a formação de Y. Letra C. Identifique as reações nucleares representadas nas figuras 1 e 2. Vamos voltar lá no primeiro esqueminha montado para que a gente tente entender aquele processo. O urânio 235 foi atacado por X. Bombardeamento é característica de fissão nuclear, porque você observa no final a formação do Kr e do Y, dois átomos diferentes. Lembra? Quebraram um núcleo grande e formar núcleos pequenos. X provavelmente será um nêutron, pois você tem aqui o ataque de nêutrons no início e a formação de X no final, que justamente completa a ideia do nêutron. Próximo esquema. Você partiu de átomos pequenos, hidrogênio 2, e juntou-os. Isso caracteriza a fusão nuclear. Vamos agora reler as perguntas e respondendo. Letra A. Identifique a partícula designada por X. Obviamente, é um nêutron, pois esse bombardeou o átomo inicial e foi formado ao final do processo. Então, X é o próprio nêutron. Vamos ao item B. Escreva a equação que representa a formação de Y. Volte lá no esquema primeiro. Você colocará o urânio 235 mais o nêutron X. E no final, o Kr 90, os dois nêutrons X, mais o Y que foi designado. Veremos como fica agora. Urânio 92, 235, mais nêutron 01, dando, setinha, 2 nêutrons 01, criptônio 3690, mais Y 56, 144, sendo então
a resposta final desse item. Vamos ao item C agora. Identifique as reações nucleares representadas nas figuras 1 e 2. Ora, como podemos ver nos esquemas, a primeira reação partiu de um átomo muito grande sendo atacado e gerando átomos pequenos, mais nêutrons. Essa é uma reação de fissão nuclear. E a segunda? Você partiu de núcleos pequenos de hidrogênio, gerando um só ao final, caracterizando a fusão nuclear. Então, as reações finais são fissão nuclear e fusão nuclear. Como dica de estudo, é importante você perceber e fazer alguns estudos sobre a utilização das bombas nucleares e observar principalmente seu efeito destrutivo. Seria interessante discutir sobre a real necessidade de termos. E o outro ponto importante, vá à internet e discuta e observe as reais aplicações no dia a dia dessa utilização da energia nuclear, seja na agricultura, na medicina, etc. Um grande abraço e até a próxima. Na aula de hoje estudamos radioatividade 3. É importante então observar que ao longo das sucessivas desintegrações, famílias se formaram. Os elementos radioativos então passaram a pertencer hoje a 4 séries ou famílias radioativas. Aprendemos o que é fissão nuclear. Lembre que a fissão nuclear é a quebra de núcleos grandes gerando núcleos pequenos. E discutimos a fusão nuclear. É a junção de núcleos pequenos gerando um núcleo maior e mais estável. E que em ambos os processos produzimos grandes quantidades de energia. Até a próxima aula. Caros colegas, o importante nesse momento é diferenciar as séries radioativas e mostrar para ele a diferença entre fissão e fusão nuclear. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.